Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Muito bem, meus irmãos, vamos ter o nosso momento de oração. Eu e o pastor Ismael estamos aqui juntos, nós vamos estar orando juntos. E você pode orar aí na sua casa, onde você estiver participando desse culto. Junte-se a nós, virtualmente, é claro, e vamos ter um momento especial de oração agora, né? Eu quero começar orando, depois vamos conversar sobre oração, né, pastor? Sim. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Amém, Deus. Muito obrigado pela tua presença conosco, que é viva e real. Sim, Pai. E porque o Senhor também tem prazer na nossa oração, Senhor. E nós queremos que a nossa oração seja agradável a Ti. Amém, Deus. E queremos apresentar ao Senhor nossos motivos de gratidão,
a nossos motivos de intercessão, nossos pedidos. Então, que o Senhor possa estar recebendo as nossas orações, aquilo que está no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui. Amém. Amém. Então, pastor Ismael, alguns pedidos pelos quais devemos orar, que você tem aí na sua mente? Eu creio que sim, pastor, nós devemos estar orando nesta época, né? De que a gente está com tanta limitação. Não é? Acho que devemos estar orando pelos nossos irmãos. Por certo, temos irmãos com necessidades, né? Necessidade de saúde. Né? Temos pessoas com dificuldades mesmo de poder se locomover, né? Quase todo mundo está com esta dificuldade, né? Às vezes a gente se sente abatido, né? Por causa da situação em que nós estamos vivendo. Então eu creio que nós precisamos orar para que o desânimo não tome conta de nós, para que a gente continue, de fato, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E confiando que Ele está presente. Amém. Mesmo que às vezes a gente se esqueça dele, não é verdade? É verdade. Nós sabemos que Ele é presente conosco em toda e qualquer circunstância. Então, você podia orar nesse sentido agora? Posso sim, posso orar, pastor. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está interessado em nossas vidas. Nós te agradecemos pela promessa do Senhor Jesus Cristo que se cumpre, de estar conosco todos os nossos dias e estará até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, por aqueles, ó Deus, que têm dificuldades, luta na sua vida emocional, muitas vezes, ó Deus, tomados pela tristeza, até pela depressão. Que o Senhor dê, ó Deus, a tua graça. Amém, Senhor. Para que esses nossos irmãos possam estar sendo reanimados no Senhor. Amém, pelo teu Espírito, ó Deus. Amém, sabendo que a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. A nossa garantia é o Senhor Jesus, que está presente, ó Deus. Está presente, Ele continua conosco. Amém. Independente do que esteja nos acontecendo. O Senhor sabe também, ó Deus, que há irmãos que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus, e alivia a sua dor, o seu sofrimento, ó Pai. E nós temos também irmãos que têm dificuldades financeiras. Ó Senhor, nós sabemos que é o Senhor que supre a cada uma das nossas necessidades. Amém. Então abra as portas a esses nossos irmãos para que obtenham o sustento necessário para as suas vidas, para a sua família e também, ó Deus, para poder estar investindo no reino de Deus. Amém, Senhor. Senhor, abençoa realmente aqueles que estão sofrendo com enfermidades pessoais, com enfermidade na sua casa, Senhor. Tenha compaixão de todos e atende o clamor do teu povo. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tem alguma coisa, Ismael, que você está lembrando, assim, bem específica, pela qual devemos orar? Eu quero mencionar aqui, você conheceu ele também, o Osiander, chamado de Zizão, né? Que foi das primeiras equipes de Vencedores por Cristo, né? Ele foi membro da equipe por vários anos, convivi muito com ele, com a turma de Vencedores naquela época, com o Laudir, o Dimas, o Guilherme,
Ele era muito amigo, né? Muito amigo. Zizão, ele era muito engraçado, muito companheiro. Onde ele estava, era um ambiente alegre. Tivemos uma convivência assim muito gostosa, né? Muito boa. Poxa. Você ora pela família dele, então, por favor? Uhum. Pai, nós queremos agradecer-te pela vida do Zizão, pelos anos que o Senhor deu para ele aqui neste mundo. Agradecemos-te, ó Pai, pela vida da sua família. Pedimos a tua misericórdia sobre a vida da sua esposa, que também pegou Covid, mas que ela possa ser completamente restaurada, Amém, Senhor Jesus. Amém. Abençoa, Senhor Jesus, toda a sua descendência, filhos, netos, ó Deus, para que esta seja uma família totalmente alcançada pela tua misericórdia, pela Amém, tua graça. Muito agradecido a Deus pelas pessoas que o Zizão influenciou, que levou a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que o Senhor esteja confortando agora o coração das pessoas que são tão próximas dele, amigos, especialmente a família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, brother, você quer comentar alguma coisa? Então, nós temos uma pessoa que já veio aqui na igreja algumas vezes, né? Muito amiga lá do Zé Ferreira, vizinho deles. E o sogro dele, né? Está bem mal, com problema de Covid, né? Está entubado. E eu tenho orado por esse senhor, seu Nivaldo, tem 80 anos, e também pelo Luiz Fernando, é o nome dele, né? Pela esposa e pelo filho que eles têm. E que Deus esteja revelando Cristo e a suficiência de Cristo para eles nesta situação, né? O filho do Rogério e da Dani também teve uma crise, né? Bastante significativa esses dias. E devemos também estar orando pelo Lucas, né? E ele já está em casa? Pois é, eu hoje fiquei sabendo que ele melhorou, mas não fiquei sabendo se ele já voltou para casa ou não, não é? Então, eu creio que esses são alguns pedidos, assim, algumas situações, né, mais recentes. Temos outros irmãos, né, que a gente tem orado, como o Sebastião Ney, né? Temos orado pelo Leandro, né, que tem também as suas dificuldades nesta área de saúde, não é? Então, acho que podíamos também orar Amém. por essas coisas, né, pastor? Eu vou orar, então. Por favor. Senhor Deus, temos essas necessidades específicas. Amém, Deus. Este amigo, vizinho do Zé Ferreira, dele, da esposa, que eles possam entender a tua mensagem, a riqueza da tua mensagem, possam entender quem é Jesus. Amém, Possam Deus. abrir o seu coração para Jesus, ó Deus. Amém. Abençoa o Ferreira, Ana Lídia, no contato ali com eles. Que o Senhor esteja dando muita graça para eles, para que este casal também venha conhecer Jesus. Assim como nós conhecemos um dia, Senhor. Sim, ó Deus. E também as pessoas que estão com doença. Queremos pedir a tua bênção para o Lucas, filho do Rogério e da Dani. Amém, ó Deus. Pedimos pela sua recuperação, pedimos pelo Rogério, pela Dani, que a tua boa mão esteja sobre essa família. Obrigado por tê-los como os nossos irmãos aqui, Senhor. Amém, ó Deus. E outras pessoas, né, nas suas dificuldades, que também o Senhor possa nos usar para que possamos, de uma maneira ou de outra, abençoar essas pessoas, ó Deus. Amém, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Acho que podíamos orar pelos aniversariantes, né? Então, isso que eu estava até pensando então, agora, eu sabe, também pastor estava. Ismael? Você sabe quem são os aniversariantes desta semana? Botei Não. você em aperto. Eu não sei, não. Não, mas eu tenho anotado. Eu só sei que eu não sou. Não é você? Não, eu Tá não. bom. Não, dia 3 é quarta-feira, né, Tiago? Dia 3 é quarta-feira. Temos o Benedito. Será o Benedito? Será o Benedito Moreira. Benedito Moreira.
Fernandes Moreira. E o Ney, né? O Bastião? É, O Bastico? chamam às vezes de Bastico e tal, né? Mas para mim é Ney. O Altino chamava ele de Tião Medonho. É, mas o Altino Mas o Altino já foi. era xaropinho também, né? E temos então esses dois queridos na quarta-feira e na sexta-feira um não menos especial, que é o Wagner. O Wagner. Sexta-feira, dia 5/2. Só sinto o Wagner, que eu acho que não vai dar para comer um bolo e um salgadinho aí com vocês, né? Por causa dessa situação que estamos vivendo, né? Mas meus parabéns para todos vocês, parabéns aqui da igreja, né? Que Deus os abençoe muito. Então já Posso orar por eles, ora né? por eles, então. Pai, nós somos muito agradecidos a Deus pela vida do Ney, por mais um ano de vida que o Senhor concede para o teu filho, pela vida do Benedito, ó Pai, nossos são irmãos muito queridos. Agradecemos-te, Senhor, também pela vida do Wagner. E, Pai, o Senhor sabe o quanto que a gente tem saudade desses irmãos, de podermos estar juntos, mas que a gente possa estar sempre lembrando, Senhor, nas nossas orações, e de uma ou de outra maneira, ó Deus, que a gente tenha uma comunicação com esses nossos amados. Amém, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles nesses dias, no seu aniversário, durante este ano, Amém. sobre eles, sobre as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos pensar, pastor, em motivos de gratidão agora, né? Motivos de Você está gratidão. lembrando de algum? Olha, o fato de estar aqui hoje já é um grande motivo de gratidão. Certo. Não é isto? Eu fiquei pensando o que nós vamos fazer nessa época de pandemia, não é? E os meses se passaram e eu sei que a gente tem tido, né, a oportunidade de estarmos nos comunicando a palavra de Deus, e também o fato deles ter nos protegido, né? Em nossa igreja ninguém morreu do Covid, né? Muito poucos os que ficaram infectados, né, do nosso relacionamento. E somos gratos a Deus por isso, gratos a Deus pelo interesse que a gente percebe em muitos dos irmãos, né? O interesse, o amor de uns para com os outros. Isso é um motivo muito grande que eu tenho de gratidão, né? Eu queria falar de um outro motivo de gratidão, rapaz. Fala. Sexta-feira, dia 29. Sexta-feira. Hoje é 27, né? Dia 29. Dia 29, né? Nós estamos gravando no dia 27, né? Esse culto. Mas no dia 29, que quando vocês ouvirem essa gravação já terá passado, foi meu aniversário e da Miriam de casamento. Rapaz. 49 anos ela tem me aguentado. 49 anos. Pode Que beleza, né? Acho que você vai querer dizer que ela é Santa Miriam, né? Não, eu não estou falando nada. Não está falando nada? Não, santa ela é, mas não estou dizendo que é por causa de você, né? Por causa de você, ela seria santíssima, né? Mais um pouco. E ela já desenvolveu muito a paciência ao longo desses anos, então hoje está melhor do que o começo. Tá bom. Quero orar então por vocês. Tá bom, obrigado. Senhor Deus, obrigado pelos 49 anos de casamento do Ismael, da Miriam. Amém. Nossa gratidão pela vida deles, pela nossa comunhão, pela nossa amizade. Amém, ó Deus. E a tua bênção sobre eles. Queremos pedir para eles, para os filhos e toda a família, Senhor, os netos. E obrigado porque o Senhor nos ama de maneira especial. Amém, ó E Deus. queremos continuar desfrutando dessa amizade, nessa companhia tão boa, Pai. Amém, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, você falou aqui das gravações, eu queria agradecer porque, para mim, pelo menos, está sendo um aprendizado lidar com isso aqui, né? Está sendo um aprendizado. Eu ainda não aprendi, não. Eu também não. Estamos indo, né? Estou iniciando aí, né? Alguém outro dia me falou assim que eu já melhorei um pouquinho, mas falta muito ainda. Também, de vez em quando, o Tiago dá uma ajeitada, né? Para nós aqui. Mais ou menos, né? Mais estraga do que O pouquinho que ele sabe eu ensinei para ele, né? Então, tá.
Então eu quero agradecer a Deus, né? Porque essa é uma ferramenta que a gente poderá usar, né? Sim. E logo vamos ter um equipamento novo aqui, né, Tiago? Opa. Um equipamento novo aqui, vai ser a coisa Olha bem... só. Vai ser aperfeiçoada, hein, Tiago? Não é? Equipamento novo, bom. Então, a gente vai se tornar meio bom esse negócio aí, né? Pois é, rapaz. E que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, Amém. para que, dessa maneira, possamos alcançar outras pessoas, né? Temos irmãos, amigos em outras cidades. A gente está pensando num plano de envolvê-los, né? Certo. E que Deus nos dê graça e sabedoria para isso, né? E também outro motivo de gratidão, eu já tenho falado aqui, é pela nossa igreja, né? Pelo corpo de Cristo, que é maravilhoso, né? E pela generosidade dos irmãos. Este mês estamos encerrando aí também, todas as nossas necessidades foram supridas. Amém. Graças Podemos a continuar Deus. abençoando as pessoas, né? Então, isso é um motivo de gratidão, né? Certo. Que a gente tem, né? Eu creio que você poderia orar, né? Por esses motivos aí. Também podemos, né? Tá. Deus, nós somos tão dependentes de Ti. E também, ó Deus, nós dependemos uns dos outros, dos Amém. nossos irmãos. A gente depende aqui para que a gente possa estar gravando, especialmente da orientação, da direção técnica do Tiago. Muito obrigado por isto. Muito obrigado a Deus pelo que o Senhor está nos ensinando. Amém. Também a respeito disso. E que nós possamos, ó Deus, estar usando isso como um instrumento mesmo para a divulgação da Tua Palavra. Amém, Senhor. Para que muitos a ouçam e a recebam, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida desta igreja local, pela vida dos nossos irmãos envolvidos no Teu reino, por aqueles que, ó Deus, estão pregando a Tua Palavra de uma ou de outra maneira. Agradecemos, ó Deus, pela generosidade dos nossos irmãos, pelos recursos que o Senhor tem nos disponibilizado aqui como igreja, através dos nossos irmãos, e que a bênção do Senhor esteja sobre eles ricamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, quero agradecer também pelos nossos irmãos de outras cidades. Amém. Que nos acompanham, que Sim. nos ajudam, que oram por nós. Amém. Que cooperam conosco. Obrigado pela vida deles. São amizades tão importantes. Amém. Alguns de longos anos. E é um prazer muito grande estar em contato com eles. Amém, a Deus. Que todos eles continuem sendo abençoados por Ti, juntamente com suas famílias e com suas igrejas. Louvado seja o Teu nome por tudo. A Ti pertence a honra, a glória e o louvor. Amém. Agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Você Valeu, quer meu acrescentar alguma coisa? Bom, acho que podemos... Tá bom. Acho Tá que bom? Tá bom. Por hoje tá bom, né? Legal, tá bom. Deus abençoe a todos, meus Amém, irmãos, né? amém. Beleza. Bom dia, irmãos e amigos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus. E eu quero ler o texto para nossa consideração hoje, Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o final, ou melhor, até o versículo 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias, vejam, não ocasionalmente, mas todos os dias, se regalava esplendidamente, vivia no luxo. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro,
Lázaro, Deus ajuda, é o significado do seu nome. Coberto de chagas que fora deixado à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ao seu lado. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, nós confiamos ao Senhor a Tua palavra que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo e que traz para nós uma severa advertência. Que o Senhor possa falar, ó Pai, pelo Teu Espírito, ao coração de cada um de nós que participa deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, aqui eu gostaria de pensar, a partir desse texto, sobre o fim de todo ser humano. Esta parábola, que poderia se referir a uma história conhecida, fala do fim de todo ser humano. Apresenta a realidade da morte e os 2 destinos possíveis logo após a morte. Precisamos levar muito a sério os ensinamentos desta parábola. Afinal de contas, eles foram apresentados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos nesta parábola 2 homens, um rico e um paupérrimo, 2 níveis de vida terrena totalmente diferentes. Um deles se dava ao luxo de festas todos os dias, as mais finas roupas que alguém poderia ter na época. O outro, a sua coberta era de lepras, um homem muito pobre e que estava no portão da casa deste riquíssimo. Mas, por outro lado, também nós temos 2 diferentes tipos, 2 diferentes fins. Um deles, o homem rico, poderoso, depois da sua morte, vai para o Hades, para um lugar de sofrimento, de tormento. E o outro é conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, na intimidade de Abraão, que era considerado pelos judeus o seu pai, né? A descendência deles vinha de Abraão. É aquele que é chamado também de o pai da fé. Abraão, um exemplo de fé, através de quem se cumpriu a promessa em Jesus Cristo de que todas as famílias da terra seriam abençoadas neles.
devemos considerar o contexto disso. Por exemplo, o capítulo 16, esse mesmo capítulo, o versículo 3 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E na sequência, versículos 14 e 15, diz que os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E vemos então como isto foi uma realidade, não é? Aquilo que parecia ser tão elevado na vida daquele homem riquíssimo. O fim foi trágico, e aquilo que parecia ser tão trágico na vida de Lázaro, o fim foi de felicidade eterna. Uma constatação muito óbvia que nós fazemos a respeito do fim de todos os homens é que todos morrem. Então, morreu o pobre, sem nada aqui neste mundo, e morreu também o rico, que tinha muitos recursos, que podia viver diariamente no luxo. E esta é a realidade, né? Morre o pobre, morre o rico, morre o homem e a mulher, morre o velho, alguns chegando até 100 anos, poucos, e morre, às vezes, uma criança, né? Um jovem, um adolescente. Alguns morrem de uma maneira estúpida e outros morrem depois de um bom tempo nos hospitais e alguns até no conforto da sua casa. Mas a realidade é que todos vão morrer, a menos que o Senhor Jesus Cristo volte antes para buscar os seus. Fiquei sabendo, aliás, isso é uma história, não é uma verdade, uma realidade, mas de que certo cidadão fez um acordo com a morte. Ele era um homem extremamente rico e poderoso e tinha também um servo seu, muito pobre e desprezado. E nesse acordo que a morte fez com ele, chegou um dia e disse: olha, eu venho te buscar. Ele falou: não, mas não é possível, me dá mais um tempo. E ele falou: então tá bom, dentro de tantos dias eu vou vir aqui e vou te levar comigo. Então aquele homem riquíssimo, não é? Ele se vestiu de uma forma muito precária. Colocou a pior roupa que o seu empregado tinha, ele estava sujo e demonstrando ser realmente uma pessoa muito pobre. E quando a morte chegou ali no prazo combinado, se dirigiu para ele e perguntou: cadê o patrão? Eu vim buscá-lo. E ele disse: não, o patrão deu uma saidinha, mas ele já está voltando aqui. E a morte falou: sabe, eu estou com muita pressa, então vou levar você mesmo. Então não há, né, como escapar da realidade da morte. A pergunta que eu faço é: você está preparado para esse tempo? Mas a segunda consideração que eu quero fazer é que no final da vida de todo ser humano há apenas dois destinos possíveis. Um de felicidade eterna, o paraíso, que aqui é chamado, em algumas traduções da Bíblia, inclusive na que eu li, de seio de Abraão. Logo após a morte, então, muitos vão para esse lugar de felicidade eterna, enquanto o seu corpo aguarda a ressurreição final. Mas ele já entra num estado de felicidade que é para sempre. Outros, no final, vão para um lugar que é de tormento eterno,
Sheol, lugar de sofrimento do qual não se pode escapar. A Bíblia chama também aqui nesse texto que eu li de inferno. Portanto, não há chamado purgatório, quando a pessoa fica se purgando, se purificando e depois de algum tempo, então, finalmente pode ser aceito nesse lugar de felicidade. Esse destino, ele depende, meus queridos, do nosso relacionamento com Deus. Aquele pobre foi aceito por Deus no paraíso, não porque ele era pobre. A Bíblia não diz isto. Diz que ele, sim, foi aceito, e que ele era pobre, mas não diz que foi por isso que ele foi aceito. A palavra de Deus disse que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. E Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então há apenas essas duas possibilidades: condenação ou salvação. Vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, ou perdição eterna com o diabo e os seus anjos. Não foi então por ser pobre que esse homem foi aceito. Também, por outro lado, não foi por ser rico que esse homem foi rejeitado, mas porque os seus bens, eles se resumiam àquilo que ele possuía aqui neste mundo. Ele não tinha um relacionamento com Deus, ele não confiara a sua vida a Deus. Então, no fim, ele foi para o lugar que ele mesmo, de certa forma, escolheu. Não foi, então, por aquilo que eles fizeram simplesmente, mas por aquilo que eles eram, pela falta de relacionamento com Deus, ou então, no caso do pobre, pelo seu relacionamento com Deus. Então, meus amados, a escolha que você fizer aqui, ela determina o seu fim, determina o seu destino. E como falamos, há apenas dois destinos possíveis. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, para ir para este lugar, ou para ir para o Pai, para ser recebido com festas nos céus, há apenas um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Lázaro fez do seu relacionamento com Deus a sua grande riqueza. O rico fez dos seus bens, daquilo que ele possuía, do luxo, a razão de ser da sua vida. Jesus Cristo, sabe, morreu na cruz e levou sobre ele a nossa iniquidade, levou sobre ele o nosso pecado, para que através do seu sacrifício, através do poder da sua ressurreição, nós pudéssemos ter o nosso destino mudado. Todos nós somos pecadores, todos nós merecemos a perdição eterna, mas o Senhor Jesus Cristo levou sobre si aquilo que é a razão de ser da nossa perdição, a razão de ser da nossa condenação. E se nós cremos e confiamos nele de todo o nosso coração, ele coloca dentro de nós uma nova vida, a sua própria vida. Ele coloca o seu amor em nossos corações, o seu amor a ele, o seu amor a Deus, e também o amor aos nossos semelhantes, que de tal maneira que nós estejamos dispostos a ajudar os necessitados. Você já recebeu esta vida do Senhor Jesus Cristo, que muda o seu relacionamento, que liga você a um relacionamento com Deus e que lhe concede também um coração generoso, de tal maneira que você passa a amar o seu próximo, estar disposto
ajudar aqueles que têm necessidade. Muito bem, mas em terceiro lugar, eu entendo que esta parábola nos ensina que o nosso destino está ligado à realidade de onde está o nosso tesouro. Onde está o teu tesouro? Disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 6, 21. Aí estará também o teu coração. Onde estava o tesouro do homem rico? Você não recebeu, foi a pergunta de Abraão, né? Todos os teus bens enquanto você estava com vida na terra. Que pena, ele foi rico, rico para o mundo, mas não tinha nada com que se apresentar diante de Deus. Que garantia tem os bens quando tivermos que apresentarmos a Deus depois da morte? Qual será o seu benefício? O que cabia ao rico era o sofrimento. Por quê? Porque ele escolheu fazer dos bens, fazer da riqueza, fazer das coisas aqui deste mundo o seu tesouro, e nisto ele colocou o seu coração. Por outro lado, Lázaro nada possuía aqui, mas lhe foi reservado um grande tesouro nos céus. Sabe que o grande tesouro que alguém pode ter não é aquele deste mundo, porque tudo aqui passa, e tudo passa tão rápido, não é? Mas precisamos ajuntar tesouros nos céus, ter essa riqueza com o Senhor nosso Deus. Ouvi uma historiazinha que um homem muito rico, dono de muitas propriedades, ele tinha um empregado que era desprezado por ele, e era um homem temente a Deus, confiava muito no Senhor Jesus Cristo. E um dia esse seu empregado, muito pobre mesmo, chegou para ele e disse: olha, eu estou com a impressão, um sonho, não sei o que ele falou, que o homem mais rico desta região aqui vai morrer esta noite. E como aquele era o homem mais rico ali daquele local, ele ficou muito preocupado. Ele foi deitar e não dormia à noite, achando, será que esse empregado falou alguma coisa que é certa, né? E se eu morrer esta noite, onde é que eu vou parar? E mesmo que ele dizia não crer em Deus, não crer no Senhor Jesus Cristo, mas diante do fato da morte, ele ficou muito e muito preocupado. Passou a noite, amanheceu o dia, ele não morreu. E logo em seguida ele recebeu a notícia de que aquele seu empregado havia morrido. O homem mais rico daquela região não era aquele fazendeiro com muitas posses, mas era o seu empregado que nada possuía, pois ele possuía tudo, ele possuía um tesouro nos céus. Graças a Deus, porque podemos ter alguns bens aqui neste mundo, ou podemos ser pessoas muito desprovidas. O importante é onde colocamos o nosso coração. Se o meu coração está ligado ao Senhor Jesus, se Ele é o grande tesouro da minha vida, então eu posso ter alguma coisa, posso não ter nada aqui neste mundo, mas vou estar investindo nos céus, no lugar onde serei recebido pelo Senhor Jesus Cristo. Venham, bendito do meu Pai, possua por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Por outro lado, posso ter tudo, mas se não tiver o Senhor Jesus, não tenho nada com relação ao futuro, com relação à eternidade, a não ser o sofrimento para todo o sempre. Mas gostaria de considerar ainda, em quarto lugar, que o destino do ser humano pós-morte jamais poderá ser alterado ou mesmo amenizado. Veja o que diz o texto.
versículo 23 a 26. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longo a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus tesouros em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Vejam, o céu é real, também o inferno é real. O destino só pode ser mudado enquanto você está com vida. Depois da morte, não há como mudar o destino. Não há nem mesmo como aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Quando Lázaro pede que... quando o rico pede a Abraão que mande Lázaro molhar em água a ponta do dedo e refrescar a sua língua, porque ele estava em tormento, ele não pôde ser atendido. Durante muitas e muitas vezes, ele tinha ouvido o clamor daquele pobre sem atendê-lo. E agora ele clama pelo benefício deste pobre, mas não pode ser atendido. Vamos lembrar, queridos, que o tempo da nossa oportunidade é aqui. A Bíblia diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. E o texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, diz o seguinte: o que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O fim será tarde demais. Então, no fim da vida, depois da morte, não há como intercambiar as posições. A alegria de quem vai para o céu é uma alegria plena, é uma alegria indescritível na presença dos amados, na presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, o sofrimento é um sofrimento sem fim para aqueles que rejeitam a Cristo e não têm o seu relacionamento estabelecido com Deus. Qual é a sua escolha hoje? Amanhã pode ser muito tarde. Cantávamos um hino, velho hino do cantor cristão, que diz o seguinte: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. O dia, portanto, é hoje. Se você que está ouvindo essa palavra não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, não espere para mais tarde, não espere para amanhã, não espere para o futuro. Você não sabe o dia de amanhã, ninguém o sabe, mas o Senhor Jesus Cristo está pronto para nos salvar hoje, e por isso é que Ele deu a sua vida por nós. Mas, finalmente, eu quero destacar, nesta parábola, que o destino final de todo ser humano depende da sua resposta à palavra de Deus. Veja os versículos 27 a 31. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu:
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vejam, Moisés insistiu, os profetas falaram vez após vez ao povo para que se voltassem para Deus, para que abandonassem os seus ídolos e para que dessem o seu coração ao Senhor Deus. Aquelas pessoas, na época em que Jesus falou isso, tinham toda a escritura do Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, apelando, escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. Alguns, por certo, creram, mas tantos partiram deste mundo sem ouvir o testemunho da palavra de Deus. Portanto, Gênesis, hoje, de Gênesis a Apocalipse, nós temos o testemunho da palavra de Deus, apelando a nós ao arrependimento, a colocarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, foi a mensagem de João Batista. Arrependei-vos e crede no Evangelho, foi também a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro testemunho. O testemunho está aqui na palavra de Deus. Esta palavra toda fala da necessidade de nós nos arrependermos e de nós entregarmos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Não espere, portanto, que venha alguém dentre os mortos. Isso não vai acontecer. Foi o apelo daquele rico, mas isso é impossível acontecer. Mas ele insistiu, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente arrependerão. Mas a mensagem do Senhor Jesus Cristo é esta: eu é que sou o caminho. A palavra de Deus continua, dizendo que não existe um outro nome debaixo dos céus, em cima da terra, pelo qual os homens podem ser salvos. Os homens não vão se arrepender, não vão crer se alguém se levantar dentre os mortos. O que vai acontecer com esses homens é que vão dizer: isto é mentira, isso não é verdade, não aconteceu com você. É necessário, portanto, meus amigos e irmãos, o arrependimento, e creiamos no Evangelho, na mensagem de Deus exposta na sua palavra. É o que Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. E mais, quem crê no Filho tem a vida. João 3,36. Aquele, porém, que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus fez muitos milagres. Inclusive, Jesus ressuscitou um homem dentre os mortos que já estava na sepultura há 4 dias. Mas, após a ressurreição deste homem, os fariseus, incrédulos, arrogantes, ao invés de crerem no Senhor Jesus Cristo, no testemunho da ressurreição de um homem que eles sabiam que tinha acontecido, eles se enfureceram contra o Senhor Jesus Cristo e começaram então a tramar para a sua execução. Renda-se, eu quero concluir apelando para você que está ouvindo esta palavra hoje. Renda-se ao aviso da palavra de Deus. Enquanto é tempo, reconcilie-se com Deus. Você há de ser uma nova criatura se fizer isto. Seu coração se encherá de amor a Deus e ao próximo. Você se tornará uma nova pessoa que tem compaixão dos carentes, dos necessitados. Você já começa a desfrutar da vida eterna, aqui, agora,
E um dia você estará nos céus. Você estará nos céus com Abraão, com todos os remidos do Senhor. Você estará nos céus com aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo e que receberam o amor de Deus no seu coração. Você estará lá com o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, para que através dele, da sua morte, da sua ressurreição, nossos pecados fossem perdoados, recebêssemos uma nova vida, recebêssemos um novo coração, que nos garante um dia estarmos lá, sem nenhum mérito nosso, mas tudo por causa do Senhor Jesus Cristo, que nos amou, que deu a sua vida por nós. Qual é a sua escolha? Pai, nós te louvamos agradecidos porque ninguém precisa, Senhor, partir para a perdição eterna, porque o Senhor Jesus Cristo já fez tudo para nos livrar da condenação e para nos conceder a salvação eterna. Porque Ele já fez tudo, a Deus, para que, nos rendendo, nos entregando a Ele, possamos receber uma nova vida, a sua vida, essa vida que é eterna, Senhor, e começa aqui, que jamais acaba, de alegria e de felicidade. Mas, ó Pai, quantos têm rejeitado esta mensagem? Quantos, ó Senhor? Que o Senhor alcance, pela Tua misericórdia, aqueles que estão ouvindo, para que todos, ó Deus, se voltem para Ti, arrependam-se, creiam no Senhor Jesus Cristo, e no final estaremos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja o Teu nome. Amém. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha,
te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome, e Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, O escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar.
brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para